todos. Sou Olga Beatriz, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, pesquisadora da Conscienciologia desde 2014. Sou voluntária aqui do CAEC desde 2015 e tenepsista também desde 2015. Atualmente eu faço parte, sou integrante do Colégio Invisível da Ressex. Estou aqui com meu colega Marco. Ele também é voluntário desde 2015, tenepsista, verbetógrafo e voluntário do IPC São Paulo. Então, nós dois estamos hoje aqui, eu e o Marco, para fazer uma entrevista com a nossa colega e pesquisadora, tenepsista e integrante também do Colégio Invisível da Ressexologia, Eunice Gomes. Eunice, ela é também pesquisadora e escreveu um artigo referente ao tema da Ressex. Eu gostaria de fazer falar sobre duas coisas importantes quando a gente fala da reciclagem existencial. Uma delas é que é muito importante fazer um planejamento do nosso desenvolvimento, de autopesquisa, no caso. E a segunda questão seria valorizar as superações, sempre estar valorizando as mudanças que nós tivemos para melhor em nossa vida. A partir disso, eu gostaria de começar, então, a nossa entrevista. Eu passo, então, a primeira pergunta para o meu colega Marco. Ficar um pouco assim, na sua visão, o que seria essa retrocognição que a gente está falando? Só para a gente já nivelar o assunto aí. A retrocognição, ela é uma recordação de um fato que ocorreu numa vida passada. Então, esse fato, ele foi marcante, e quando nós lembramos dele, temos a sensação de que ele está acontecendo novamente, porque ele nunca saiu da nossa memória. Quer dizer, ele provocou um impacto muito grande na nossa vida, então ele não saiu da nossa memória. E ele pode ter ocorrido numa outra existência. Então, quando nós ressomamos, nós temos esse fato na nossa memória como se ele tivesse acontecido naquela mesma existência, entende? Porque ele impactou muito o nosso emocional. Então, ele permaneceu conosco. Nós ressomamos e trouxemos ele no nosso energossoma. E ele forma a memória da nossa célula. É mais ou menos isso. Quer dizer, a retrocognição é uma recordação de um fato que aconteceu numa vida passada, que impactou muito o nosso emocional, e que nós lembramos dele como se ele tivesse acontecido nessa mesma vida. E aí, Olga? Sim. A segunda questão seria para você dizer para a gente, compartilhar aí com a gente, qual a lembrança que mais impactou você nesse contexto que você está falando? Então, lembro de um fato que aconteceu entre 1910 e 1920. Foi um fato na Rússia, que ocorreu na Rússia, e envolveu vários grupos étnicos sociais que precisavam de mudança, de alteração de uma vida para melhor. Então, era necessário renovar o holopensene político-pessoal. Quer dizer, eram pessoas que trabalhavam naquelas fábricas, tinham problemas operários, né? Eram operários das fábricas, remanescentes desde o tempo da Revolução Industrial, que precisariam modificar o seu comportamento, porque eles passavam o planeta Terra estava passando por uma industrialização. Até aquela ocasião, os países eram mais rurais, então estava passando por um período de industrialização. Então, eles tinham que modificar o holopensene deles, e eles não tinham muita participação político-social. Eles não tinham, assim, eles eram minoria, quer dizer, eles não tinham participação nas decisões. Então, eles precisariam ser mais participativos.
Então, foi uma época de muita movimentação no planeta, que teve a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e também a gripe espanhola, que impactou muito o meu emocional. E eu vivi durante aquele período. Muito bom, Anísio. Obrigado pelos detalhes aí, né? Mas agora eu queria que você desse mais detalhes ainda, falasse mais um pouquinho aí para a gente entender melhor como é que era esse contexto aí, tudo. Então, quando eu ouvia no rádio, porque na minha família nós tínhamos rádio, nós não tínhamos televisão naquela ocasião. Então, a gente ouvia no rádio uma propaganda com a música russa de uma vodka, né? Muito conhecida na época, e tocava aquela música russa. Então, eu podia para perceber os anos 1910 e 1920. Então, eu via aquelas pessoas dançando, sabe? E também tocando aquela música. Eu via as músicas, as comidas típicas da época, aquela cultura daquele povo russo. E eu sentia que eu vivia naquele tempo, e eu percebia todos aqueles momentos. Isso impactava muito a minha memória e a minha emoção. Muito bem, Eunice. Você gostaria, assim, de falar mais alguma coisa desse período? Algo que você, que esteja ainda em você hoje, digamos? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, tanto as danças quanto os pratos típicos da época vinham na minha memória devido ao rapport que se estabelecia entre a minha emoção e a minha memória. Então, quer dizer, eu ouvia a música e a música fazia aquele rapport com a minha emoção e aparecia na minha memória aqueles pratos e aquelas danças russas, né? E quando eu lembrava daquela cena, eu sentia saudade do passado. Porém, eu não sabia distinguir bem os fatos e nem identificar os locais. Sei que a gente tinha muitas questões de fugir de um lugar para o outro devido aos bombardeios. Mas eu acho que essa, para a percepção que eu tinha, não era bem da Rússia, essa era da Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Anísio, agora sim, a gente sabe que a conscienciologia é uma ciência muito da prática. Então, a prática mesmo é o quê? A assistência, né? Então, falando em assistência, foi possível ajudar esses grupos? De que forma que você fez essa assistência para esse grupo ou está fazendo? Como é que foi essa questão da assistência nesse processo seu de retrocognição? Então, a questão da retrocognição é a seguinte forma: aqueles grupos, eles somos nós mesmos, porque nós ressomamos, né? Nós ressomamos. Então, muitos ressomaram lá mesmo, outros ressomaram em outros países, né? E nós estamos junto com aquelas pessoas das quais nós formamos o nosso e também aqui do Brasil. Então, gente, assim, acontece da seguinte forma, que eu, quando era assim, criança, eu era católica. E eu não poderia, assim, nem imaginava que existisse a Conscienciologia. Então, como eu sentia muito aquela emoção e aquele sofrimento daquele povo, e também da Segunda Guerra Mundial, eu rezava muito o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Aí, com o tempo, eu só fui conhecer a Conscienciologia agora, na terceira idade, né? Faz pouco tempo que eu conheço a Conscienciologia. E eu conheci a TENEPS. Então, a TENEPS é uma técnica de interassistência, e que o praticante, no caso seria eu, né, acoplada com os aparadores, posso exteriorizar energias conscienciais para que algumas consciências desses grupos possam ser assistidas. Mas, quer dizer, essas consciências somos nós mesmos, nós estamos juntos e nós vamos exteriorizando de que forma? Que nós temos a holomemória, né? E através da holomemória nós podemos ativar a memória de múltiplas existências. Por
porque nós temos em nós mesmos a última versão daquilo que nós somos. Nós somos pessoas que nos desenvolvemos através dos tempos, através da multiexistencialidade. E a holomemória, ela é a memória que seria integral de todas essas existências. Então, através da TENEPES, nós podemos acessar vários grupos que nós estivemos juntos e que permanecemos junto com eles, porque eles também já ressomaram através dos tempos. Mas, através dessa memória, nós acessamos eles. E nós podemos promover muitas reconciliações. Então, que através da TENEPES, eu percebi que nós podemos promover muitas reconciliações grupocármicas e também, no caso, policármicas. Ótimo, Eunice. Não estou ouvindo vocês. Um pouco mais, citar o Tratado dos 700 Experimentos da Conscienciologia, onde nós temos lá na página 684 as metas do reciclante, né? E dentro dessas metas, as performances, né? Que são 11 metas aí. E dentro dessas 11, a retrocognição, ela é uma delas, né? Ô, Eunice, acho que a Olga teve um pequeno corte aqui, mas eu vou terminar a pergunta dela. Ela fala assim, para você falar um pouco sobre aquela pensata que fala que a consciência mais lúcida é aquela consciência que jamais esquece a paraprocedência. Você pode falar um pouquinho? Então, a paraprocedência é o local do extrafísico de onde a consciência saiu para ressomar e readquirir um novo soma. Quer dizer, a paraprocedência é o local de onde nós viemos ou para onde nós vamos quando nós dessomamos. Então, a gente passa por esse lugar e depois ressoma novamente. Se chama paraprocedência. Através desse lugar que nós vamos, nós podemos identificar o nosso grupo, né? Nós podemos identificar o nosso grupo karma, o nosso grupo policármica, porque nós identificamos realmente a condição da nossa consciência. Então, através dela, nós podemos rememorar as vidas anteriores, né? E lembrar esse lugar, e também lembrar o nosso curso intermissivo, nós podemos. E se nós não temos curso intermissivo, nós podemos estar atrelado a pessoas do grupo intermissivo, né? E se nós temos grupo intermissivo, essas pessoas podem estar atreladas a nós, que nós precisamos das pessoas para cumprir realmente, para desenvolver a nossa pensinologia. Nós precisamos interagir com as pessoas para nos desenvolver evolutivamente, entende? Então, nós temos a necessidade, possamos nós ter o curso intermissivo ou não. Se nós não temos o curso intermissivo, nós estaremos atrelados às pessoas que têm o curso intermissivo para o cumprimento da nossa programação existencial. Ok, Eunice. Mais uma pergunta aqui. A gente falou em retrocognição, né, que é uma coisa mais forte, que impacta, né, Eunice? Parece uma coisa real mesmo, né, como você contou e tal, né? Agora, assim, além dessa retrocognição, que foi uma coisa marcante para você, que trouxe toda essa repercussão na sua vida e tudo mais, teve algum outro, assim, vamos dizer, sonho, né, que já é uma coisa mais onírica, assim, com essa situação, assim, além dessa retrocognição? Então, como eu disse, eu tinha esses sonhos lúcidos a respeito dos bombardeios, né? Então, eu sonhava muito com os meus vizinhos, que eram alemães, húngaros, espanhóis, italianos, japoneses. E esses alemães e húngaros, com certeza, eles teriam fugido da guerra. Entende? Eles teriam vindo para o Brasil, né, e estabelecido moradia lá. Eles eram nossos vizinhos. Então, eu costumava ter sonho lúcido com esses vizinhos, que a gente fugia dos bombardeios. Então, eu estava junto com eles e
e a gente fugia, e a gente tomava os ônibus para poder fugir daquele lugar, porque ia ter bombardeio. Eu não sei como a gente descobria que haveria bombardeio ali. Então, a gente ia tomar o ônibus e, quando chegava a minha vez, eles falavam que eu estava descalça. Talvez por eu não pertencer àquele grupo, né? Assim, porque eu sonhava com eles tinham fugido, com certeza, muitos deles, né? Teriam fugido lá daqueles campos de concentração, daquela situação que teve lá na Alemanha na ocasião da Segunda Guerra. Ok, Eunice. Que tipo de impacto que esses fenômenos que você está relatando para a gente tiveram na sua vida? Eles trouxeram para você algum ganho evolutivo? Trouxeram vários ganhos evolutivos, né? Então, na minha infância, eu tinha a questão de conhecer a Igreja Católica, tive a questão de conhecer depois, na minha juventude, o Espiritismo, e do qual eu aprendi muitas coisas com essas pessoas também, e que eu devo muito respeito e consideração, né? A Recim, ela participa do quê? Da nossa modificação nos nossos pensamentos. Então, na vida atual, eu posso praticar a interassistência por intermédio da TENEPES. Para mim, esse é um tipo de Recim bem significativo, porque, conforme falei, eu sentia saudades, quer dizer, eu sentia muitas saudades daquele tempo, mas não era uma saudade, é um tempo que passou e que ele não existe mais. E eu imaginava que eu pudesse fazer muitas coisas por aquelas pessoas e que eu não fiz. Isso me provocava muito sofrimento. A partir do momento que eu percebi que eu posso estar com essas pessoas novamente, que elas estão comigo, porque elas dessomaram, elas passaram pela paraprocedência e elas estão novamente aqui junto conosco, vivendo as mesmas coisas, ou aqui ou em outros países, e que nós podemos acessá-las, né? Então, eu sei que nós estamos juntos e que cada pessoa eu tenho que respeitar e esperar que aconteça o melhor para todos eles, quando eu exteriorizo a energia através da TENEPES. Então, eu sei que todos eles, nós estamos vivendo uma grande experiência, que eu tenho o meu melhor, que eles têm o melhor deles, e que nós podemos muito ajudar uns aos outros. Desculpa, meu microfone estava desligado. Como podemos relacionar a técnica da Ressex, reciclagem existencial, com a experiência que você vivenciou aí, que você trouxe para a gente aí, Eunice? Então, a Ressex, sendo uma técnica para a reperspectivação de vida, é usada para agilizar o processo evolutivo e ajudar no cumprimento da programação existencial, que seria a PROEX, né? Por isso, além da retrocognição, das práticas da TENEPES, né, que é essa técnica energética pessoal, acoplada com o amparador, precisamos investir nas rememorações das projeções conscientes. Desse modo, a gente vai escrever, como eu fiz aqui, de escrever essa gestação, né, consciencial, a respeito dessa minha programação, explicar a questão da emoção, do impacto da emoção na memória, né? Inclusive, eu gostaria de falar, assim, todas as pessoas lembram muito daquele fato que ocorreu das Torres Gêmeas, porque a maioria das pessoas lembra o que estava fazendo naquele momento que impactou a Torre Gêmea, porque todas as pessoas se emocionaram muito, então elas lembram o que estavam fazendo naquele momento. Então, é bom a gente rememorar, então devemos escrever, publicar as nossas gestações, visando o autorrevezamento para a próxima vida. Isso é importantíssimo para nós. Memorizar para poder realmente reformular, reperspectivar o nosso desenvolvimento, né? Para ampliar o nosso desenvolvimento. Que bom, Eunice. Nós temos aqui a última questão para você responder para a gente. Gostaria de saber com você se você tem algo mais a dizer para a gente poder finalizar. Então, é muito importante valorizar as lembranças que temos, como eu já disse, né? Porque essas lembranças é que vão alavancar o nosso processo evolutivo.
que através da memória nós podemos construir o nosso futuro, né? E o nosso presente também, né? E nós podemos ajudar as outras pessoas com a experiência que nós tivemos. Nós podemos atualizar através da modificação dos nossos pensamentos, que seria a reciclagem intraconsciencial. E para concretizar essa recim, eu precisei superar muitas coisas que eu trazia, por exemplo, com relação às lembranças que eu tinha e às saudades que eu tinha. Por que eu sentia saudade se eu continuo vivendo com as mesmas pessoas e podendo fazer reconciliações e podendo estar com todos, né? Através da TENEPS e através também do meu relacionamento com todos, né? Praticar a interassistência, que seria a interassistência. Hoje eu estou feliz por poder compartilhar essa experiência com vocês. E agradeço muito ao Marco, agradeço a Olga, né? E aos pesquisadores do Colégio Invisível da Ressexologia. Muito obrigada, agradeço mesmo, e é isso, gente. Ok, a sua colaboração, e também agradeço ao Marco pela disponibilidade, né, o seu filho que nos ajudou também aí nessa tarefa. E que todos tenham um bom domingo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Abraço.